Bom, irmãos, vamos então voltar os nossos olhos então agora para o nosso tema. Nessa noite eu queria falar sobre Jó, um justo que viveu pela fé, usando obviamente a grande frase da Reforma, que foi uma das portas de entrada para Lutero e posteriormente para outros reformadores a respeito de várias coisas que nós sabemos. Então, vamos ler antes de começar em Abacuque, no capítulo 2, de onde essa frase ela originalmente veio. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2. Livro do profeta Abacuque. Abacuque é um exemplo de um profeta que, à semelhança de Jonas, ele era um profeta relativamente teimoso. Ele fez uma coisa inusitada, ele recebeu a mensagem de Deus para entregar e ele discordou da mensagem, ele contestou a mensagem, sendo que ele era apenas um profeta e ele precisava apenas entregar a mensagem. E essa sua atitude de colocar-se na torre de vigia para ver o que Deus faria, envolve parte da sua súplica a Deus para não fazer o que Deus disse que faria. E nesse sentido nós lemos Abacuque 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra, nesse texto e os demais, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos isso porque não somos capazes, por natureza, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito nos ajude nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos já tiveram, talvez nem todos tenham tido a oportunidade, mas eu já passei por essa situação várias vezes. Alguém muito famoso, do naipe do reverendo Augustus para cima, ele tinha que pregar em um local, foi divulgado com cartaz e com foto e todas as coisas, e no momento em que ele tinha que ir, aconteceu alguma coisa. E aí eles mandam alguém bem menos impressionante para preencher. E você chega lá, a igreja toda está esperando alguém do tipo Augusto Nicodemos ou Hernandes Dias Lopes, e chega você. A foto ainda está colocada lá, ainda é a foto do que deveria estar lá. E a expectativa, obviamente, ela é demasiadamente frustrante para quem vai falar. Você está entrando num ambiente onde você sabe que a expectativa é maior do que você pode preencher. Eu ouso dizer que o que aconteceu com Jó e esse exemplo que ele nos dará é algo semelhante, porque ele nunca ouviu com seus próprios ouvidos aquilo que nós repetidamente falamos, que ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Vocês já pararam para pensar nisso? Jó, ele nunca ouviu isso de Deus, ele nunca ouviu de Satanás, obviamente, ele nunca ouviu da sua esposa, nenhum dos seus amigos, nenhum dos personagens do livro jamais mencionou isso a ele. De modo que essa grande frase da Reforma, o justo viverá pela fé, ela tem sido bastante usada, e eu temo que às vezes nós, ao olharmos para essa frase, não atentemos para o que está construído aí em cima dela. Por exemplo, não é comum você ler um texto como esse e perguntar quem é o justo a respeito de quem Deus está falando. Quem é o justo? Ou que tipo de vida um justo
nas condições de Abacuque, ele viverá. E em terceiro, qual o conteúdo da fé que esse justo precisa ter para que ele possa viver e passar por essas coisas? É bom lembrar que não foi somente Abacuque e posteriormente em Romanos que essa frase foi aplicada. Noé, por exemplo, ele é considerado um homem justo e íntegro. Isso Deus falou a respeito dele. E diferente de Jó, Deus disse a Noé. Posteriormente, lemos a respeito de Noé, que quando ele entrou na arca, Deus disse a ele que eu tenho reconhecido que tu tens sido justo diante de mim, diante desta geração. Então, Noé, a semelhança de Jó e a semelhança de outras pessoas, eram também homens considerados justos. O próprio Abraão, ele é alguém que exemplifica bastante essa inserção da fé e da justiça quando lemos a respeito dele que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Hoje à noite eu queria pensar a respeito de 3 pontos, então, nessa afirmação tão importante da reforma. E são 3 palavras cruciais. A primeira dela, então, é a justiça. Que tipo de justiça está envolvida nessa afirmação? Depois, a vida. É dito que o justo viverá, mas que tipo de vida? Aqui na terra, no céu, na eternidade, qual é o tipo de vida? E também, que tipo de fé está envolvida na declaração que os reformadores fizeram. Quando nós aplicamos isso para a vida de Jó, nós vemos claramente algumas coisas, elas vão se desenvolvendo e nós aprendemos algumas coisas bem diretas. Como, por exemplo, vamos iniciar com o primeiro ponto, que tipo de justiça nós podemos encontrar em um homem como Jó? Como é que o Jó, ele mesmo, ele articulava a sua justiça? É interessante que quando você olha para Jó, muitas pessoas, eu li recentemente, eu não acreditei, eu tive que ler, mas alguém me falou de um autor, ele é relativamente conhecido, ele defendia a tese de que Jó, ele precisava receber e eu estou citando aqui, uma enquadrada de Deus, porque ele era um pouco arrogante. Ele tinha a mania de ficar falando, eu não vou abrir mão da minha justiça, eu não vou deixar a minha justiça. Então, uma pessoa que fala demais nesses termos, minha justiça, é alguém que precisa encontrar o seu lugar humilde diante de Deus. Será que Jó, ele realmente era alguém assim? Vamos ver como é que ele mesmo, ele descreve a sua justiça. Primeira coisa que a gente aprende a respeito da justiça de Jó, é que ela era uma justiça confessada por ele. Como é que ele mesmo confessava a sua justiça? Quais eram os termos que ele usava para descrever aquilo que ele chama a sua justiça? Eu queria convidá-los a abrir alguns textos para que nós víssemos aqui um pouco mais a respeito disso. E enquanto você abre, por exemplo, em Jó, no capítulo 7, versículos 20 e 21, nós vamos agora navegar bem mais em Jó do que em qualquer outro livro. Mas eu fico imaginando, irmãos, se Jó ele tivesse ouvido a respeito dessa frase que a Escritura geralmente usa para descrevê-lo, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó nunca ouviu isso a respeito dele. Mas se ele tivesse ouvido e não soubesse que isso vinha de Deus, ele teria dito com certeza para alguém que falasse dele nesses termos, alguma coisa do tipo, menos, irmão, menos, não precisa tanto. Mas ele nunca ouviu isso. Veja como ele mesmo articulava a sua justiça. Em primeiro lugar, a justiça confessada por Jó, ela, segundo Jó capítulo 7, versículos 20 e 21, ela não lhe impedia de reconhecer os seus pecados e buscar o perdão de Deus. Veja o que ele diz no capítulo 7, versículo 20. Ele diz, olha, se eu pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Ele está falando com Deus aqui. Por que te fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me buscas,
já não serei. Esse texto, irmãos, na verdade mostra que Jó, ele sabia que ele era um pecador. Diferente do que muitas pessoas acham, Jó, ele sabia que era pecador. O que ele não conseguia entender era por que Deus não lhe perdoava mais como ele fez em outras ocasiões. Veja a pergunta dele: por que não me perdoas? Se eu pequei. E aqui para as pessoas do Instituto, do AGS, depois vocês podem olhar lá o hebraico de vocês, no versículo 20, essa partícula C, ela não tem. Então Jó, ele disse, na verdade, eu pequei. Mas o que foi que eu fiz? Por que o Senhor não me perdoa mais? Então, veja, Jó, ele está percebendo que tem alguma coisa diferente no modo como Deus tem lhe tratado. E essa é a essência do teste. É Deus mudar o comportamento com Jó. Eu não sei quantos têm crianças na idade de 4 a 6 anos. E criança nessa idade, quando você vai andar no shopping, geralmente gosta de andar lá na frente, não é mesmo? E anda caminhando e os pais têm que ficar chamando, volta aqui, volta aqui. Então, mas depois de várias tentativas inócuas, geralmente os pais fazem aquela experiência semi-satânica quase para a criança, né? O filho está lá na frente, ele esconde atrás de uma pilastra. Aí os menininhos vão correndo, alegres, de repente eles voltam para trás e não veem mais os pais. E eles voltam desesperados, em pânico, porque não é esperado que os pais mudem a atitude que eles têm para com seus filhos. Quase de maneira semelhante, o que está acontecendo aqui com Jó é algo assim. Ele percebe que Deus, ele não está agindo do modo como ele sempre agiu. Então, a primeira coisa então que a gente vê aqui na justiça apresentada por Jó, não é uma justiça que exime ou que lhe impede de reconhecer a sua pecaminosidade. Ele sabe que ele pecou, mas ele sabe que esse não é o problema que causou todas essas tragédias. Em segundo lugar, ainda a justiça confessada por Jó era uma justiça que não lhe impedia de aceitar a disciplina de Deus, mas ele quer saber o que foi que ele fez. Veja no capítulo 6 ainda de Jó, ele 6:24, ele de maneira eloquente, ele pede a Deus: ensina-me e eu calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Às vezes as pessoas é muito comum as pessoas não lerem o livro de Jó inteiro, a gente lê somente os 2 primeiros capítulos e o final. Mas quando nós lemos o livro inteiro, você percebe essa luta de Jó, tentando entender o que exatamente ele fez. E se ele fez alguma coisa, ele está pronto para admitir, mas ele quer entender. Ele quer que Deus explique o que está acontecendo, o que foi que ele fez, para que essas coisas mudassem de maneira tão drásticas como ele tem observado. Em uma outra ocasião, no capítulo 13, por exemplo, Jó 13, a partir do versículo 22, Jó agora já um pouco mais nervoso com a situação. Jó capítulo 13, versículos 22 e seguintes, ele já está bem mais nervoso aqui e ele usa as seguintes palavras: interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Veja, Jó, ele se lembra de coisas que muitas pessoas talvez não perceberam. Jó, ele pecou na mocidade. Ele não fala quais pecados foram, mas ele andou fazendo algo que ele reconhece passível do castigo de Deus no passado. Possivelmente ele já tinha confessado esses pecados, já tinha
na visão dele, achado que estava resolvido, mas agora, pela primeira vez no livro, ele menciona isso, os pecados da mocidade que possivelmente ele teria feito. De qualquer forma, irmãos, a justiça de Jó, articulada por ele, não era uma justiça que acobertava os seus pecados. Ele sabia que ele era pecador. Afirmar a justiça não significa afirmar que ele era uma pessoa sem pecado. Em terceiro lugar ainda, debaixo deste ponto, Jó, ele entende que a sua justiça é o seu maior legado, porque ela foi construída por Deus e não por ele mesmo. Negá-la seria a maior de todas as blasfêmias. Veja no capítulo 27 de Jó, ele já no seu último discurso, essa é a última vez que Jó irá falar no discurso com os seus amigos. E já cansado de discutir, já não querendo mais articular aquilo que ele pensava, ele caminha para as suas palavras finais nos seguintes termos. Jó 27, versículos 1 e diante, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha vida, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, os meus lábios falarão injustiça, e a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, eu nunca afastarei da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Isso parece até um pouco com as palavras de Lutero, não é mesmo? Quando Lutero, na Dieta de Worms, ele disse exatamente o que o reverendo Choi falou ontem aqui. Mas Jó aqui, ele tem esse aspecto da integridade dele e ele não irá abrir mão da sua integridade, porque ele sabe que isso foi construído por Deus. Não é algo fruto do seu exercício ou do seu esforço, mas é algo que o próprio Deus construiu na vida dele. Portanto, a justiça de Jó, aquilo que ele se apega, não é algo que foi articulado nem pelos seus amigos e muito menos pela sua própria vida. Uma outra coisa, um outro modo de Jó, de vermos a justiça apresentada no livro de Jó, é o modo como os seus amigos contestaram aquilo que Jó falava. Como nós já falamos, à semelhança de Jó, os seus amigos também, eles nunca ouviram da parte de Deus e nem da parte de Jó e nem da parte de ninguém que Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, eles também não sabem do que está acontecendo. Eles também não têm essa perspectiva para poder avaliar aquilo que estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, eles mesmo não sabendo, eles são atrevidos e eles falam coisas que nos deixam pasmos. A primeira delas, na justiça que eles contestam, eles dizem que a retidão de Jó e a sua integridade, ela não condiz com a sua prática. Veja, por exemplo, em Jó, no capítulo 4, nos versículos 3 a 5. Aí você tem uma amostra muito interessante da maneira como esses amigos, eles contestavam a integridade de Jó e a sua justiça. Jó, no capítulo 4, versículos 3 a 5, nós lemos assim: eis que tens ensinado a muitos. E os amigos estão falando com Jó. Então, Jó, você tem ensinado tanta gente, você tem fortalecido tantas mãos fracas. As tuas palavras, Jó, têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Olha só, isso aqui é linguagem, inclusive, que vai aparecer em Hebreus. Agora, o problema que esses amigos estão colocando é o seguinte: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, e sendo tu atingido, te perturbas. Em outras palavras, você era muito bom para aconselhar os outros, mas olha o que aconteceu com você, aí você
perdeu as estribeiras. Então, Jó, a questão é a seguinte: a sua teoria, ela não está combinando com a sua prática. E essa palavra, ela iria de maneira frontal atingir a integridade de Jó, porque integridade tem a ver com essa coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós cremos. Então, aqui, nesse sentido, Jó, ele é acusado de não ser uma pessoa íntegra. Ele pode ser reto, mas ele não é íntegro, porque integridade, mais uma vez, repito, é uma consonância, uma congruência entre aquilo que nós cremos e o modo como nós agimos. E esses amigos, então, acharam isso. Eles descobriram essa brecha, na visão deles, que Jó, ele não tem sido íntegro naquilo que ele pregou e naquilo que ele está passando agora. Uma outra coisa que esses amigos atacam a integridade de Jó, contestam-na. E ainda no mesmo capítulo, no versículo 7, eles levantam uma pergunta que, se você puder sublinhar essa pergunta, ela é uma pergunta fundamental no livro, capítulo 4, versículo 7. Os amigos de Jó levantam uma teoria que irá ser usada várias vezes no livro, e ela é bastante perniciosa no seu conteúdo, mas de qualquer forma eles estão usando-a. Capítulo 4, no versículo 7, eles dizem: olha, Jó, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Para um pouco para pensar, Jó. Algum dia, uma pessoa que é reta e que é íntegra diante de Deus, ela já foi destruída por Deus? É lógico que isso é uma pergunta retórica e a resposta esperada é: não, nunca foi. Pois então, você não vai querer ser a primeira pessoa na face da terra a viver de forma diferente. Então, mais uma vez, eles atacam a integridade, eles contestam a justiça de Jó, mostrando que ele não é íntegro. Ou seja, a sua integridade e retidão não condiz com a história da humanidade. Em todo lugar, isso, irmãos, eu estou falando na linguagem dos amigos de Jó. Não é o como eu creio, não é como Deus entende, mas de qualquer forma é o modo como eles veem. Em terceiro lugar, esses amigos também, eles levantam uma questão bastante séria, ainda nesse mesmo versículo. E eles dizem: onde foram os retos destruídos? Isso aqui, além do contexto, isso aqui agora vai para a questão de abrangência. Em nenhum lugar na face da terra, não é só na questão histórica, mas hoje, em nenhum lugar na face da terra, Jó, você vai observar que Deus, ele destruiria uma pessoa que é reta e íntegra. Conclusão, na visão deles, então, Jó, ele não era uma pessoa reta e nem íntegra. Meus irmãos, quando nós olhamos para essas palavras desses amigos, nós precisamos nos lembrar de alguma coisa. Aconselhar pessoas é algo extremamente complexo. E esses amigos de Jó, eu costumo chamá-los de conselheiros de um conselho só. Eles só sabiam aconselhar com um único argumento, com uma única abordagem. E se a situação ela variasse, eles não tinham como articular uma nova palavra, uma nova maneira de tratar o problema. Em terceiro lugar, como é que a justiça de Jó ela era declarada pelo próprio Deus? Agora, é diferente, Deus conhece Jó e ele sabe o que está acontecendo, mas como é que Deus ele articula essa justiça? Eu já disse que a justiça que Deus declarou a respeito de Jó, ela anula tudo o que foi dito por qualquer um dos personagens que, de alguma forma, contestou aquilo que Deus disse inicialmente a respeito de Jó. Esse é o grande, como eu disse, né, como a gente diz, é o angu com caroço.
O grande problema do livro de Jó é que Deus colocou a introdução afirmando categoricamente que não há ninguém semelhante a ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E isso não pode ser contestado, irmãos, seja lá o que Jó vier a falar, isso não foi contestado. Agora, é importante a gente entender que a justiça que Deus fala aqui a respeito de Jó, não é a justiça mencionada em Romanos 5:1, por exemplo. Deus não está falando da justificação, Deus não está tratando aqui da eleição de Jó, ou da predestinação de Jó, ou da conversão de Jó. Quando ele diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus está trazendo à tona algo que pode ser visível às pessoas que estão ao seu redor. Daí a famosa pergunta: observastes o meu servo Jó? Homem reto, íntegro e assim por diante. Vamos observar, irmãos, de maneira clara que Deus, ele não diz a respeito de Jó, e isso é importante. Deus não diz a Satanás: Satanás, você observou que Jó, ele tem sido reto? Ou Deus não diz também que Jó vem sendo reto até aqui. Mas ele diz que Jó, ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos pensar de maneira rápida nesses 4 conceitos aí que Deus usa para definir a integridade de Jó. Primeiro, a retidão, ela tem a ver, o termo lá em hebraico tem a ver com seguir preceitos. Se você morasse sozinho numa ilha que não tivesse nenhum ser humano junto de você, não faria sentido falar sobre a sua integridade. Porque a integridade, ela tem a ver com relacionamentos, e um relacionamento que é pautado por algum mandamento, alguma instrução. Então, quando nós lemos e falamos de Jó como sendo alguém reto, isso tem a ver com a lei de Deus. Mas já tinha lei de Deus nesse tempo, reverendo? Bom, devia ter alguma coisa, porque Jó, ele oferecia sacrifício, ele já tinha informações bastante precisas sobre o sacrifício que ele oferecia para pedir o perdão de Deus sobre os pecados dos seus filhos. Então, ele tinha, sim, instruções. Uma única vez em todo o livro de Jó que aparece uma referência a um evento bíblico, essa é até uma pergunta para a gincana bíblica, mas no capítulo 31 de Jó, no versículo 33, em todo o livro de Jó, essa é a única vez que Jó menciona um evento que nós conhecemos na Bíblia. Jó 31, 33. Fora esse evento, ele não fala em mais nenhum. Ele não fala do exílio, ele não fala dos patriarcas, ele não fala dos profetas, ele não fala de Davi, ele não fala de ninguém, exceto esse no versículo 33 do capítulo 31. Se como Adão eu encobri as minhas transgressões, ocupando o meu delito no meu seio. Então veja, ele sabia da história de Adão. Especificamente o fato de Adão ter escondido o seu pecado. Isso já era, sim, uma informação importante e já era uma informação extremamente estratégica para a sua integridade. E isso é tão impressionante que algumas traduções, inclusive, trocam a palavra se como Adão e colocam se como homem, porque a palavra Adão, em hebraico, significa também humanidade, mas com certeza é uma referência ao personagem bíblico Adão. Então, retidão tem a ver com seguir preceitos, seguir regras estabelecidas por Deus. Em segundo lugar, a palavra que Deus usa é integridade. Jó era um homem íntegro. Integridade significa que Jó, ele segue os preceitos pela motivação correta. É interessante você observar pessoas que vivem para burlar o sistema. E algumas vezes nós observamos coisas que
são inimagináveis. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava fazendo um curso fora e a gente chegava era a bicicleta, parava na estação de trem e depois pegava o trem e ia para onde a gente ia. E tinha que pagar e era caro. Só que não tinha ninguém para cobrar. A gente chegava lá na estação, tinha a caixinha, você colocava o dinheiro, pegava o troco e assinava que você entrou ali naquele momento e você ia embora e voltava. E eu vivendo sempre numa pindaíba duro, eu tenho que confessar, irmão, várias vezes eu chegava, ficava sentado vendo se alguém, se 3 pessoas passarem reto, eu vou passar também. Mas eu esperava ali, passavam 30 pessoas e todas assinavam o livrinho, colocavam o dinheiro e ia embora. Integridade tem a ver com você fazer as coisas pela motivação correta. Não é porque tem alguém olhando, não é porque tem alguém observando, mas Jó parece que ele entendia a motivação pela qual ele fazia as coisas que ele fazia. E esse, na verdade, foi um dos pontos principais do teste. Satanás, ele acusou Deus de não perceber que Jó estava usando-o para proteger as suas posses, para guardar a sua família, e que se Deus mudasse o seu comportamento com ele, Jó rapidamente blasfemaria. Então, integridade é isso, é você perceber que a pessoa segue os preceitos, mas pela motivação correta. Em terceiro lugar, a expressão temor de Deus mostra que Jó entende corretamente a sua relação com Deus. Você ter intimidade, você obedecer a alguém é uma coisa, mas tem gente que não percebe e não entende a relação que nós temos com, especialmente alguém que está num ranking acima de nós. E aí nós podemos usar as pessoas para tirar vantagens e fazer toda sorte de coisas. Eu lembro, e eu conto isso porque já virou uma lenda quase, né? Mas num seminário aí, um aluno terminou a sua exegese, o seu trabalho, e ele tinha tirado uma nota boa. E era algo do tipo assim, 9,2. E ele veio perguntar para mim por que ele não tirou 10. Puxa vida, mas 9,2 já não está bom demais. Não, mas eu queria saber, só para eu aprender. E aí eu falei, olha, exegese é uma coisa bastante subjetiva. Eu leio exegese quase que desde criança, podemos dizer assim. Eu já li tanta exegese na minha vida. Então, só da abertura assim, eu já sei como é que ela vai terminar. E tanto que a gente vai acostumando com isso. De modo que eu leio a obra inteira, a gente tem uma noção. Não, mas mostra para mim assim, exatamente onde eu errei. E aí eu tive que mostrar algumas coisas. Mas isso aqui, ó, se eu corrigir isso aqui, você pode me dar mais um ponto. Mas rapaz, você está com 9,2. Não, mas eu queria saber. Aí eu entendi o que ele realmente queria. Ele queria era a nota. Eu disse, olha, o que você prefere? Você prefere a nota ou você prefere ter amizade com o pastor? Ele falou, olha, a nota é importante também, né, reverendo? E aí eu fiquei boquiaberto, peguei a caneta, dei um 10 para ele. Olha, se é nota que você quer, se essa é a motivação pela qual você busca aprender, está aqui a nota. Tá? E ele foi embora feliz. Passado alguns anos, estava dando aula num curso de mestrado e quem que senta na cadeira? Quem que volta a ser meu aluno? Irmãos, a gente nunca sabe, o mundo ele dá voltas e as pessoas que trabalham com a motivação errada, elas não entendem esse relacionamento. Quem somos nós em relação à pessoa que nós servimos? E temor de Deus é isso, é você entender corretamente a sua relação com Deus. Por último, a santidade de Jó, ela é afirmada em termos que, às vezes, eu não sei quantos associaram isso com santidade,
mas a expressão desviar-se do mal é sinônimo de santidade. Jó se empenha para se afastar do mal. Isso é algo que é dito a respeito de Jesus, quando Jesus, logo no início do seu ministério, ele foi para o deserto para ser tentado. O apóstolo Paulo várias vezes nos instrui a lutarmos com as armas de Deus para vencermos as ciladas do inimigo. De modo que a santidade aqui vista na justiça que Deus declara a respeito de Jó, é uma santidade que é construída, sim, paulatinamente no dia a dia, mas ela não é algo que vem somente de Jó. Em resumo, lembre-se, irmãos, não é Jó que está falando dele, não é Jó que escreveu aqui no Facebook dele o seu perfil. Nós estamos falando do que Deus acha, do que Deus vê a respeito do seu servo. E um aspecto que talvez não tenhamos atentado o suficiente, como eu já disse, é que que Deus ele está observando a vida de um homem que não terminou a sua vida ainda. Aliás, Jó, enquanto ele vivia esse período, ele não tinha vivido nem a metade da sua vida. Porque no final do livro é dito que Jó viveu mais 140 anos. Depois dessas coisas. Então, como é que Deus sabe que ele é um homem reto, íntegro e temente a Deus? Será que ele vai continuar assim até o final da sua vida? O único, irmãos e irmãs, que pode falar com essa certeza a respeito de Jó e a nosso respeito é Deus, pois ele é o responsável pela perseverança dos santos. Ele é o único que pode testar os seus servos em níveis inimagináveis, pois ele conhece os nossos limites, ele conhece as nossas dores, porque, como é dito no profeta, ele sabe o que é padecer. Nós vemos que aquilo que Deus fez com Jó não é um modo comum dele tratar os seus filhos. Jó é uma exceção, não é uma regra. Porém, é uma regra que nos faz pensar bastante na perseverança dos santos. Deus sabe até onde nós aguentamos chegar. Reverendo, até onde que nós estamos com o horário? 10 minutos, né? Uma outra coisa, que tipo de vida? Vamos pensar agora na vida de Jó. Se Jó era um homem, um justo que viveu pela fé, que tipo de vida Jó tinha? Vamos dividir a vida de Jó em 3 partes. Primeiro, a sua vida antes do teste. Como é que era o Jó antes de acontecer essas coisas? Já parou para pensar nisso? Você já leu sobre isso? Olha, no próprio livro há o que eu chamo de uma autobiografia. O próprio Jó quem faz. Veja comigo, no capítulo 29, olha, nas suas próprias palavras, o que é que Jó diz a respeito de quem ele era antes desse teste sobrevir. E aqui nós vamos entender um pouco do motivo por que Deus escolheu Jó. Perdoe a expressão, por que Deus pegou Jó para Cristo aqui? Então veja por quê. Olha como é que ele descreve a sua vida. Eu estou lendo aqui capítulo 29, a partir do versículo 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados. Essa expressão meses passados é uma das razões porque eu acredito que o sofrimento de Jó demorou meses. Porque na sua reflexão ele parece estar falando de algo que não foi só uma semana, mas eu não sei quantos meses, mas foram meses. Esse é um dos argumentos que eu uso. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como era bom! Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite, isso é um sinônimo de abastança, ele era uma pessoa muito rica. E da rocha me corriam ribeiros de azeite.
E aí Jó começa a falar da sua vida pública. Ele diz que quando ele saía à porta da cidade, isso não era uma visita nos monumentos, sair à porta da cidade significa ir até os tribunais, e na praça me era dado sentar-me. Quando Jó aparecia na rua, olha o que acontecia. Os moços, eles, como a gente diz em São Paulo, eles vazavam, não ficavam nem para ver. O que Jó entrou no ambiente, vamos embora que ele vai contar para os nossos pais. Então, jovem já nem ficava no ambiente. Essa era a primeira reação de um Jó no recinto. Os jovens saíam. Os idosos se levantavam e punham em pé. Interessante que nos anos passados, quando um professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam em respeito ao professor. Hoje, o professor tem que entrar com uma metralhadora quase para abaixar o espírito da sala de aula. Não tem mais quase nenhum respeito em alguns contextos. Mas olha só, olha a diferença. Se os velhos se levantavam para Jó, meus irmãos, então quem era Jó? Às vezes nós vemos que Jó, ele era um ícone na sua época. Testar um homem como Jó significava testar alguém que as pessoas, muitos desses jovens, muitos desses idosos, cresceram admirando a integridade daquele homem. Testar alguém como eu não era nada, ia morrer de sar no corpo inteiro, ninguém nem ia saber. Mas testar uma pessoa como Jó? Hoje estava vindo para cá, eu recebi no meu celular lá uma mensagem da Veja. O presidente Temer foi hospitalizado, passou mal. Quantas pessoas aqui passaram mal hoje, ninguém sabe. Mas o presidente Temer é alguém proeminente. Que Deus o guarde, sim, mas o ponto é, Jó era alguém que tinha respeito. Diz aí que os velhos se colocavam em pé. Os príncipes, aqui vamos traduzir, os senadores e os deputados, eles já punham a mão na boca. Para não serem pegos falando qualquer bobagem, prometendo que não são capazes de cumprir. Eles já nem falavam nada. Jó entrou no recinto, eles punham a mão na boca, isso os príncipes, não são servos, os príncipes, reprimiam as suas palavras. Versículo 10 diz que a voz dos nobres emudecia, ficava sem voz, e a língua se apegava ao seu paladar. Gente, Jó, ele era um mito, um homem que, Jó nem abriu a boca ainda, ele só entrou no recinto, olha o que ele causou. Então veja, essa é a lembrança que Jó tem de quando antes dele ser testado por Deus. E agora você vê um homem como esse, que ele era quase que idolatrado na sociedade, e agora ele está jogado. E esses amigos que eu vou provar já, que eles não são amigos coisa nenhuma, estão aí chamando-o de tagarela. Olha o respeito que ele desfrutava antes dessas coisas acontecerem. E o versículo 11 termina dizendo que ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Então, esse é o Jó antes dessas coisas acontecerem. Depois, durante durante o teste, qual é o estilo de vida de Jó? Vamos agora no capítulo 19. Tem vários textos, mas vamos ficar no 19. Já dá para ter uma boa ideia, uma amostra de como era a vida de Jó durante o teste. Lembrando que nós estamos falando de vida de Jó, porque o texto diz que o justo viverá pela fé. Então nós estamos vendo que tipo de vida esse justo de Deus vivia. Jó capítulo 19, versículos 1 em diante, é um relato muito interessante e é o capítulo que irá culminar naquela famosa declaração
eu sei que meu Redentor vive. É o capítulo 19, versículo 25. Mas vamos ver o que acontece antes. Jó 19. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado. Olha só o Jó admitindo o erro aí, tá vendo? Então, quem acha que Jó não tem dificuldade de aceitar o seu erro, está aí, provado que não. Ele diz: embora eu tenha errado, comigo ficará o meu erro. E se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio. Isso aqui é um exemplo, eu chamo um exemplo de bullying. Jó está sofrendo bullying desses amigos. Eles estão, nas palavras dele, no versículo 2, eles estão afligindo a sua alma com palavras. Sublinha essa expressão: afligir a minha alma e quebrantareis com palavras. Então, é um tipo de assédio moral, é um tipo de bullying. Eles estão tentando aconselhar, mas o resultado mesmo é outro. Vocês estão achando que vocês estão me aconselhando, mas na verdade vocês estão afligindo a minha alma. Jó também, ele reconhece no versículo 6 em diante que ele está sendo severamente oprimido pelo próprio Deus. Olha como ele diz: sabei agora que Deus é que me oprimiu com a sua rede, me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou. Tirou-me da cabeça a coroa. Aqui um detalhe, eu acho, não tenho como provar, mas eu acho que Jó, ele era um tipo de rei. Porque isso aqui não parece ser uma metáfora. Então, quando ele menciona que Deus jogou a coroa dele na lama, pode ser uma referência de que ele tinha, sim, alguma função, mais do que um magistrado, ele era alguém muito importante. Versículo 10, arruinou-me de todos os lados, e lá vou eu. E arrancou-me a esperança, como a árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram e as suas tropas prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. E isso é verdade, irmãos. É isso que aconteceu. Jó está refletindo aqui no que aqueles servos vieram e falaram. Olha, vieram juntas de caldeus e tomaram tudo. Depois vieram um bando de... É isso que ele está refletindo. E ele sabe que isso, no final do dia, tem a ver com algo que Deus está fazendo. Mas mais trágico, veja, no versículo 13, Jó, ele diz, ele está sendo abandonado pelos seus parentes. Versículo 13, pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam. Irmão, você ser desamparado por uma pessoa que não te conhece é uma coisa. Mas você ser desamparado por um parente... E aqui não é aquele parente de gente que tem família de 30 irmãos, não. Aqui está falando aqui, ó, é irmão, os meus irmãos. E é por isso que eu acho que Jó, ele diz aqui que os que me conhecem, eles se apartaram de mim. Então, quem são esses 3 que vieram aconselhar Jó? Para Jó, os que de fato o conhecem, foram embora. Esses 3, então, não estão contados aqui como aqueles que de fato conheciam Jó. Versículo 15, Jó, ele está sendo ignorado até pelos seus servos, os que abrigam na minha casa. Jó, é importante a gente lembrar, irmão, Jó, ele depois que sofreu essas coisas, ele não ficou jogado debaixo da ponte, não. Ele foi tomado com chagas, mas ele morava na sua casa, ele devia ser uma casa boa. Ele não tem saúde, ele não tem mais seus filhos, ele não tem mais as suas posses, mas ele tem a sua casa, e ele está na sua casa. Tanto está que ele diz aí que tem pessoas que inclusive aproveitam para se abrigar na casa dele. Os que se abrigam em minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. E eu chamo ao meu criado, e ele não...
Eu tenho que suplicar, eu estou pagando o salário desse infeliz e eu tenho que chamar ele para trazer aqui uma água, um banco, alguma coisa. Então veja, irmão, não é simplesmente o sofrimento das chagas, isso também é. Mas ele está sofrendo aqui o desprezo e às vezes quem já teve que ficar hospitalizado por muito tempo sabe o quanto que o desprezo dói. Você ser desprezado, não receber nenhuma visita de parente e de estranho, isso realmente tem um impacto profundo na vida da pessoa. Versículo 17, Jó, ele se tornou repugnante por causa da sua enfermidade. Veja o que é dito: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Essa é a única vez que a mulher dele aparece no livro, depois daquela famosa frase lá no início. Só aparece aqui. Então, isso significa que se a mulher ela está sentindo o hálito dele, é porque ela está próxima dele. Eu aqui não consigo sentir o hálito do reverendo Donizete. Não que ele tenha hálito, não, mas... Mas isso mostra a proximidade. Essa mulher estava do lado dele. Reverendo, mas ela falou que... Não, calma lá. Eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho um artigo sobre isso. Depois, se vocês quiserem, vocês leiam lá no meu blog. Chama-se Em Defesa da Mulher de Jó. Eu defendo essa mulher. Mas aqui, eu só quero dizer que nós devemos entender essa mulher do lado dele no contexto em que os seus irmãos e os que lhe conheciam foram embora. Só ficou ela. Então, nós temos que dar um crédito para essa mulher. E olha que ela perdeu 10 filhos. O efeito devastador da perda de um filho é irreparável na vida, especialmente da mãe. Mas Jó também ele diz que o hálito é intolerável e o seu cheiro se tornou repugnante aos filhos de minha mãe, ou seja, os seus irmãos. Os seus irmãos também, que achavam que o cheiro não era bom, eles foram embora. A mulher, mesmo achando que era intolerável, mas ela estava junto. Versículo 18, Jó, ele se tornou motivo de zombaria. Diz que até as crianças me desprezam, querendo eu me levantar, eles zombam de mim. Possivelmente Jó já tinha dificuldade de conseguir caminhar e ele devia cair bastante e as crianças morriam de rir disso. Isso mostra o desprezo, mostra a falta de respeito pelo ser humano. De ver que Jó era uma pessoa no seu estágio final, porque se ele estava com tumores malignos no corpo inteiro, o seu caso era final, não era motivo de zombaria. Versículo 19 diz que Jó, ele perdeu a intimidade dos seus amigos. Diz aí que todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Versículo 20, Jó, ele encontra-se fisicamente debilitado, os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me só com a pele dos meus dentes. Bom, até onde eu sei, dente não tem pele, então não sobrou pele nenhuma, né? Esse é, irmãos, esse é o contexto, essa é a vida de Jó durante o teste.